Na próxima semana, o Senado deve analisar a decisão do Supremo que afastou o senador Aécio Neves, do PSDB, do mandato parlamentar. Ontem, depois de 11 horas de sessão, a Corte definiu que esse tipo de medida precisa ter o aval do Legislativo. O placar do julgamento ficou empatado, 5 votos contra e 5 a favor da ação, que pedia que o Congresso Nacional tivesse o direito de suspender medidas cautelares de restrição de liberdade impostas a parlamentares. Hoje, pela Constituição, o Congresso só pode opinar em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. O relator, ministro Edson Fachin, votou contra o pedido e foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Celso de Mello. As decisões do Supremo Tribunal Federal não estão sujeitas à revisão, nem dependem para sua eficácia de ratificação ou de ulterior confirmação por qualquer das casas do Congresso Nacional. Já o ministro Alexandre de Moraes discordou do relator. Moraes defendeu as imunidades parlamentares e foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. Se submete à própria prisão em flagrante, há de se submeter, concluindo-se que se aplica, a medida implementada pelo Judiciário, há de haver a submissão à Casa Legislativa. Coube à presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, dar o voto de desempate. Ela acolheu a sugestão de submeter ao Congresso as decisões do Supremo sobre parlamentares que impossibilitem o exercício do mandato. Mas é a Corte quem decide quais medidas devem ser submetidas ao Legislativo. No ponto específico que se refere ao exercício do mandato, como é um afastamento de algo que foi entregue pelo eleitor, tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar ao órgão competente, pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular. A ação foi proposta por 3 partidos no ano passado, quando o Supremo afastou o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do exercício do mandato. Mas só foi colocada em julgamento depois que a Corte decidiu em setembro pelo afastamento e recolhimento noturno do senador Aécio Neves, do PSDB. Ele foi acusado de receber de forma indevida R$2 milhões do empresário da JBS, Joesley Batista. Agora, com a decisão do Supremo, o Senado deve analisar na próxima semana as medidas definidas pela Corte contra Aécio Neves.